Meus irmãos, muita paz, que Jesus nos abençoe, agradecendo a Deus a oportunidade, mais uma oportunidade de trabalho. Que a espiritualidade amiga, sempre constante, possa fortalecer os nossos corações, inspirar nesse momento as palavras necessárias serem ditas desse processo de aprendizado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos houver ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Jesus, de todo o mal, que assim seja, que Jesus nos abençoe. Então a nossa fala de hoje é sobre o cisco e a trave. É uma passagem muito importante, muito interessante, que está inserida no Sermão da Montanha, não é? Mas nós vamos começar de uma maneira diferenciada. Existe uma questão no Livro dos Espíritos, a questão 614. Ela fala: o que se deve entender por lei natural? Lei natural? Mas por que lei natural? A gente está estudando a passagem do Evangelho. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que lei natural são todas as leis que compõem o universo no âmbito do divino. Então nós temos as leis naturais que compõem a química através das relações moleculares, dos átomos na matéria. Nós temos as leis fisiológicas que coordenam o corpo humano. Nós temos as leis da física que compõem o funcionamento dos corpos. Enfim, a lei divina se compõe dessas leis, como também as leis morais. E as leis morais, elas estão inseridas no Evangelho. Os Espíritos respondem para Kardec: a lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz, senão quando se afasta dela. Então essa dinâmica é necessário que a gente compreenda. Todo momento que a lei de Deus, que onde está inserida, segundo o Livro dos Espíritos, na nossa consciência, nos sinalizar: opa, me afastei desse caminho, vamos me recolocar. Porque no afastamento do entendimento dessa lei, da vivência dessa lei, nós causamos desconforto na nossa vida. Então, esse é um conceito muito importante quando a gente vai estudar o Evangelho. Na questão seguinte, a 617, Kardec faz a pergunta que a gente falou inicialmente: que objetivos abrangem as leis divinas? Concerne-lhes outra coisa que a conduta moral? E os Espíritos respondem: todas as leis da natureza são divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. O sábio estuda as leis da matéria. E esse final aqui é arrebatador. O homem de bem estuda as da alma e as pratica. Então, a necessidade de colocar essas perguntas é justamente para que a gente possa refletir que nós estamos, no momento que estudamos o Evangelho, estamos inseridos no estudo do mecanismo divino que coordena o universo. E o chamamento de que esse estudo do Evangelho, ele sinaliza a necessidade de uma prática. Existe um livro de Emmanuel, Estude Vida, justamente nos fazendo lembrar que não é apenas um repositório para ser memorizado. O Evangelho é para ser dimensionado no mundo interno e vivenciado no mundo externo. Então, Kardec, pensando nisso, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele colocou a seguinte fala: é o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças. Então, no início, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já indica, já fala, já descreve que no Evangelho existem vários elementos que compõem os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para os dogmas da Igreja e a moral. E a moral do Evangelho é universal. Ela atinge todos os homens, independente da época. Como um livro sagrado, como todos os outros livros sagrados, ele fala ao arquétipo, ao processo primordial, coletivo do homem. Então, quando se fala da moral do Evangelho, a gente está falando algo que ultrapassa as condições da época, da cultura do homem. Então, sob esse terreno, os cultos podem se reencontrar. A bandeira sob a qual podem se abrigar quaisquer que sejam as suas crenças.
Mas para o homem em particular é necessário que se compreenda, reforçando a nossa fala anterior, que Kardec também isso fala, as indicações do Evangelho não é apenas para a aplicação social. Porque, de uma maneira geral, nós temos reduzido as questões da religiosidade, as questões da vivência do Evangelho, a normas sociais, onde aprendemos a ser corteses, polidos, meigos, socialmente. Mas basta o indivíduo estar sozinho ou no convívio dos seus parentes mais próximos que venha à tona todos os seus conflitos, dimensionando para ele uma outra realidade, que é a realidade ainda de um processo de evolução deficitário. Claro que viver coletivamente é sábio, é muito bom que se viva de forma social harmônica, mas desejável seria que esse processo iniciasse dentro do indivíduo, para que externamente ele se verificasse legitimado pelo processo interno já vivenciado. Então o Evangelho ele sinaliza para o homem na sua vida externa e social, mas especialmente para o homem emocional, o homem interno, o homem psíquico. Então o Evangelho não é norma de como viver em sociedade apenas, é especialmente de um construto interno para a verticalização dos nossos processos de crescimento espiritual, visando o encontro com as determinações das leis divinas. E essa passagem, especificamente no Evangelho, ela está inserida no Sermão da Montanha. Costuma-se dizer que se a alma do Evangelho, se a alma da Bíblia é o Evangelho, o coração do Evangelho é o Sermão da Montanha. E sempre quando eu vou falar do Sermão da Montanha, eu me reporto ao livro de Humberto Roda, que é um livro que eu gosto muito, que fala sobre o Sermão da Montanha, e a sua introdução sempre é magnífica. E ele fala que o Sermão da Montanha funciona em linguagem política como a plataforma do reino de Deus. Representa o programa da mística divina, amar a Deus sobre todas as coisas, e o programa da ética humana, ao próximo como a si mesmo, conclamando a autorrealização do homem. Então é uma fala que é acima do processo humano. O indivíduo, para compreender o Sermão da Montanha, ele precisa se transmentalizar, que é uma palavra utilizada por Humberto Roda. Não utilizar a mente cognitiva cartesiana do homem, acostumada a raciocinar, medir, pesar. O indivíduo tem que compreender sobre um outro aspecto. E falando sobre esse tema, o Roden afirma isso aqui. O Sermão da Montanha representa o mais violento contraste entre os padrões do homem profano e o ideal do homem iniciado. É claro. Então ele costuma dizer assim, e para o homem profano, o homem mental, cognitivo, inserido nesse mundo material exclusivamente, quando ele lê o Sermão da Montanha, ele se choca. Ceder a capa que ele tomou, a túnica, amar os inimigos, receber mais uma agressão, e aí? Isso não existe lógica na racionalidade do homem profano. Para isso tem ele razão sobre a dinâmica do mundo que ele está inserido. Então, para se compreender o Sermão da Montanha, há uma necessidade de uma percepção espiritual mais alargada, para que se compreenda que somos espíritos em evolução, inseridos momentaneamente num processo na carne e que conclama o homem uma renovação de conduta. E isso é absolutamente transgressor do ponto de vista do mundo material que nós estamos inseridos. Então não tem porquê o homem profano concordar com o Sermão da Montanha. Como o indivíduo que é agressivo vai concordar com aquele que é pacificador? Como o homem que é desonesto vai concordar com o que é honesto? E nós estamos predominantemente no nosso planeta num nível onde a presença do mal ainda se verifica de maneira mais expressiva. Nada, então, do que representar a mais legítima verdade do que essa fala do nosso querido Humberto Roda. Muito bem. Então, inserido já a passagem que nós vamos estudar, aqui está em Mateus, capítulo 7, versículo 3 ao 5. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a viga no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa que eu retire o cisco do teu olho e eis a viga no teu olho? Hipócritas, retira primeiramente a viga do teu olho, e então verás em profundidade para retirar o cisco do olho do teu irmão.
Essa passagem, ela está inserida nas 3 proibições, que é: não julgueis para não seres julgados, o cisco e a trave, não des pérolas aos porcos. E ela traz um comportamento muito comum, né? Um comportamento arquetípico, que é justamente o de julgar. E para que a gente possa, a do julgamento, para que a gente possa entrar numa dimensão mais aprofundada dessa percepção, nós procuramos o significado da palavra riste, porque julgar é apontar dedo em riste, é acusar, e aqui está o significado. Riste, suporte de ferro, que tinha por finalidade firmar o conto da lança, quando o cavaleiro estava pronto para investir, armas em riste. Então, o próprio significado da palavra já nos traz o sentimento que está imbuído aquele que acusa, aquele que julga. É um sentimento de agressão, de sobrepujar o próximo, de submeter o próximo à sua realidade, à sua crença, ao que se diz. Então, já por trás existe um sinalizador do elemento animalizado ainda do homem. E segue com o significado de dedo em riste, apontando com o dedo incisivamente, a maneira de lança pronta para o ataque. Então, é uma condição de ataque ao próximo, completamente contrariando a proposta de Jesus, que é de amorosidade e fraternidade. Então, existe um simbólico muito importante em relação ao dedo em riste. Porque quando se faz o dedo em riste, 3 dedos apontam para quem está indicando e um para o outro, que é o acusado, sinalizando simbolicamente que quando o indivíduo acusa em dedo em riste, ele fala mais sobre si próprio, 3 dedos apontando para si mesmo, do que aquele que ele acusa. Então, quando Pedro fala de Paulo, fala-se mais de Pedro do que de Paulo. Porque quando o indivíduo aponta e acusa, ele está falando, em última instância, nas circunstâncias que são verificadas ainda como regiões de conflito no âmbito daquele que é o acusador. Então, toda vez que tivermos uma situação que nos mobilize emocionalmente, através da raiva, da acusação, ficar realmente atento de que esse sentimento fala sobre um elemento ainda doentio, a ser verificado, olhado, acolhido por nós mesmos e que fala ainda da nossa dimensão psíquica. E Jesus, como um divino terapeuta, e isso não é uma linguagem só metafórica, porque na realidade cada vez mais nós vemos a multiplicidade de obras que falam sobre o aspecto de excelência de Jesus como educador, como psicólogo, realmente verificando que aquelas palavras que mudaram a face do mundo ocidental falam de um contingente humano extremamente amplo e que traz o sentido de padrão ouro na condição que se verifica a psicologia. Então, no livro Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângelos, a introdução fala disso belíssimamente. Ela fala que Jesus antecipou a fala de vários psicólogos. Roberta Savioli, Stanislav Grof, Melanie Klein, ele cita vários, trazendo já naquela época pareceres, ideias que sinalizavam muito tempo depois o pensamento desses psicólogos eminentes de hoje. Mas assim, qual era a técnica que Jesus usava? Quando a gente busca a literatura espírita, não espírita, nós verificamos, aqueles que se direcionam a estudar o Evangelho, que a técnica de Jesus era a sua própria personalidade. Então assim, Jesus era mobilizador de forças de transformação. Ele utilizava a técnica de acordo com aquele indivíduo aparecia. Então ele era capaz de operar transformações e verificar a profundidade dos conflitos psicológicos em personalidades com problemas psicopatológicos graves e identificava com assertividade o diagnóstico e a terapêutica. Isso porque na sua dimensão de espírito de alta envergadura espiritual, ele era capaz de avaliar o indivíduo na sua transcendência, na sua multiplicidade de reencarnações e verificava naquele momento o que de fato era necessário para aquele ser. Então a personalidade de Jesus era uma personalidade que trazia um sentimento de autorreflexão.
Se existia alguma técnica, segundo Adenauer em Psicologia do Evangelho, era fazer o indivíduo refletir sobre aquela questão que ele mesmo trazia. O que queres que eu te faça? Fazer o indivíduo refletir, verificar sempre em si o que ele precisava modificar. E às vezes o que a gente consegue perceber é que quando nós vamos ver todas as histórias do Evangelho, assim, pequenas histórias, pequenos fatos, por exemplo, Zaqueu, ele precisou apenas chamar para jantar naquela noite na casa dele. E Zaqueu entrou num processo de cura, de transformação espiritual, com o chamamento de Jesus para um jantar. Para Pedro foi necessário apenas um olhar, para Pedro identificar e olhar para a sua própria sombra, e identificando a sua chaga espiritual, tomar um outro caminho, um outro direcionamento para a sua vida, não é? Então, quando o indivíduo se verifica identificado com a proposta de Jesus, ele se vê conclamado à sua autoanálise, à sua autopercepção, a verificar que a todo momento há uma necessidade de verificação, de aferição de valores pessoais. Não é? Então, o indivíduo que se torna verdadeiramente cristão, no sentido do seu mundo íntimo, ele não precisa necessariamente ter essa terminologia, porque ele já está inserido num processo de maturidade espiritual, sempre utilizando a si mesmo como um reflexo de percepção e de reflexão sobre si próprio. Então, trazendo essa tônica, esse outro olhar a respeito da temática do Evangelho, nós buscamos ancorar as percepções da psicologia tradicional. Então, nós temos aqui aspectos psicológicos sobre essa mensagem do Evangelho. Primeiro, a sombra, né? Então, nós já estamos, assim, muitas vezes nós falamos sobre esse assunto. O que é a sombra? A sombra é o elemento da personalidade que está encoberto. É aquilo que a gente não quer enxergar, né? É aquilo que a gente quer esconder. Geralmente é aquilo que não é aprovado socialmente no que a gente está vivenciando. Necessariamente não é algo ruim, porque, por exemplo, o indivíduo que é um marginal, ele tem uma sombra que se verifica no outro patamar, boa, em tese. Então é justamente aquilo que o indivíduo encobre, que ele não aceita, que ele escamoteia, para que ele possa vivenciar o mundo social dentro do aspecto do coletivo. Muito bem, o que é a trave? A trave é justamente a sombra, né? No slide nós trazemos um slide que fala sobre um livro que é um conto, né, O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, que ele descreve um médico que tinha duas personalidades, Mr. Hyde e Mr. Jekyll. Um era o médico, querido, amado, aceito socialmente, e o outro era o monstro, aquele que era capaz de assassinar, de vilipendiar, de trapacear, ou seja, era a sombra. Né? Então, essa novela, esse conto, ele traz uma realidade contundente que se verifica no mundo psíquico do homem. E Jesus, já naquela época, quando fala do cisco e da trave, ele toca justamente nesse assunto, antecipando o conhecimento, que agora tem uma outra terminologia. Mas o que é a trave? A trave é justamente a sombra, é aquilo que a gente não vê, é aquilo que a gente não quer ver, não é? Mas, como existe a trave, traz um imenso dolorimento para o homem, porque é difícil verificar as mazelas que são o conteúdo do nosso mundo íntimo, como a gente tem muita dificuldade de vivenciar essa dor, nós temos uma tendência a projetar. O que é a projeção? A projeção é justamente um mecanismo de defesa que se usa psicologicamente. Existem outros, como por exemplo a negação, que é o mais primitivo deles, onde simplesmente diz que o problema não existe, a mazela não existe, é como a criança que diz que não tem bicho-papão, fecha os olhos e ignora, isso não faz com que o problema deixe de existir. Ou então a repressão, que é muito comum no mundo religioso, não é? E existe a projeção, que é quando nós dizemos que realmente o problema existe, mas não é nosso, é do outro, é do marido, é do vizinho, é da política, do governador, é da universidade, das instituições, menos nosso. Então, quando se fala do cisco e da trave, a gente vê um mecanismo de projeção. O indivíduo nega a própria sombra, nega a trave que ele está vendo,
nega, e negando a trave, ele enxerga o cisco, o que é pequenino, no outro, transferindo a sua dor para o outro. E isso é muito interessante, porque faz com que a gente consiga ter um olhar, quando nos apropriamos, e é necessário que se aproprie, e tenha a convicção que essa sombra existe, ou seja, que o dinamismo do nosso psiquismo ainda é aselvajado predominantemente, é necessário que a gente se assenhore, se apodere desse conhecimento como uma realidade contundente, a fim de que a gente possa usar essa energia de transformação que a sombra fornece. Porque no momento que a sombra traz esse elemento, nós temos à nossa disposição uma gama energética muito grande de transformação. Podemos acolhê-la, aprender com a sombra e, o mais importante, para com o próximo nós temos mais compaixão, né? Nós temos mais um sentido de aceitação do outro como ele é. Um outro conceito que é muito interessante, que são os complexos, que são vórtices energéticos, são elementos, são ideias e emoções que se verificam em torno de um arquétipo, de um elemento do comportamento primitivo do homem, do ponto de vista psicológico, e que traz uma energia se ainda elaborada, que geralmente se verifica, agora usando a linguagem espírita, em outras encarnações. Então, são elementos que ainda não foram resolvidos em outras encarnações e que vão sendo agrupados em torno do arquétipo, gerando complexos, energias que precisam ser metabolizadas, transformadas, verificadas, porque é justamente o complexo que impulsiona a gente ao erro, não é? Então, é uma terminologia que comumente se utiliza. O indivíduo é complexado, complexo de superioridade, complexo de inferioridade, e é uma palavra que vem da psicologia profunda de Carl Gustav Jung, que é justamente esse composto de energia. Então, o indivíduo, eu não quero errar e erra. É aquele complexo que em algum momento acionou o indivíduo inconscientemente, fazendo com que ele levasse a um processo de agir como não queria. Toda vez que nós negamos esses complexos, toda vez que nós negamos essa sombra, eles tomam conta de nós. Porque nós escamoteamos e colocamos no inconsciente. Quando nós trazemos a consciência, quando nós verificamos esses elementos como elementos ainda pertinentes à nossa personalidade, nós nos apropriamos. Por isso que Jesus, o divino terapeuta, já sinalizava, como você pode ver o cisco no olho do teu irmão, se ainda existe uma trave na tua, não é? Então, existe eu peguei duas passagens que eu acho muito interessante quando se fala sobre essa dinâmica. Jesus, ele sempre foi muito contundente em relação a quando o indivíduo escamoteava a sombra, ou quando ele se apossava da persona como uma realidade única, e nós verificamos isso em duas passagens muito interessantes. Uma é quando o moço rico chega a Jesus e fala: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E o que é que ele responde? Isso está em Lucas capítulo 18, versículo 19. Bom? Por que me chama de bons? Bom só Deus o é. Por quê? Porque ele verificou que o indivíduo estava trazendo para ele uma persona, uma imagem que ele não queria para si, porque ele sabia da sua integridade, da sua globalidade do ponto de vista psicológico. Então, bom só Deus o é. Então ele foi contundente com o moço rico. De forma nenhuma ele era bom apenas. E a outra, que é muito conhecida, é: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Capítulo 23 de Mateus, 27 a 28. Condenando justamente a falácia dos fariseus, né, representado aí psicologicamente por esse grupo, escribas e fariseus, da hipocrisia. Não é? Ou seja, pareceu que não se é. Esconder toda a sua imundície, toda a sua podridão e se verificando um santo. Então, o que os livros de psicologia analítica profunda fala é justamente que é um comportamento psicologicamente desonesto e que dessa forma o indivíduo encontra a autojustificação, levando à perda de compaixão e à rigidez espiritual. Jesus, como divino terapeuta, já enxergava o drama trágico que se verificaria se ele não desnudasse o indivíduo sobre aquele aspecto.
Então nós cristãos devemos estar atentos a essa dinâmica na nossa psique, que é justamente conclamando o que Jesus fala no Evangelho. Então verificar sempre a trave do nosso olho, sem medo, porque é uma necessidade de ter coragem de enfrentar essa própria sombra. Porque é chocante, dói demais. Então há uma necessidade moral de enfrentamento. E Jesus, em várias oportunidades, como nós elencamos essas duas passagens do Evangelho, nos sinaliza a necessidade desse processo de autoverificação. Já trazendo para a psicologia ao mundo contemporâneo, aqui está Carl Gustav Jung, ele fala o seguinte: o homem que não atravessa o inferno de suas paixões também não as supera. Também não as supera. Não é? Então, se o indivíduo não compreender toda essa, vamos dizer assim, doença espiritual que ainda carrega, ele não vai ter capacidade de superar a própria paixão. E ele fala: elas, as paixões, se mudam para a casa vizinha, que é a projeção, que é a trave do outro, e poderão atear fogo que atingirá a sua casa sem que ele perceba, que é quando nós negamos de forma convicta que não existe a sombra. Então isso vai criando um complexo energético maior, que são os complexos que nós já citamos, aumentando de tal forma que o complexo possui o indivíduo na vida. Então, por mais que ele não queira, ele faz. Porque ele não tem o olhar de verificar que aquela dimensão faz parte de si mesmo. Porque em algum momento, aquele elemento sombra já esteve na nossa consciência. Então, quando nós negamos, há um sentimento de culpa, de negligência, que é deixado para trás. Se não verificado, tomará força e fará com que o indivíduo descambe em diversas psicopatologias e sofrimento psicoemocional intenso. Então Jesus, o divino terapeuta, nos conclama a um olhar contemporâneo, não é? Então assim, passaram-se 2000 anos e a fala de Jesus está aqui também incluída nessa fala de Carl Gustav Jung. Mas é muito interessante também a gente perceber que esse olhar, como nós pontuamos anteriormente, fala de uma dimensão de compaixão para com o outro. Porque no movimento religioso existe uma tendência de santificação aparente, que é verificada através dos fariseus e escribas lá no passado, aparentar o que não se é. Só que nós, enquanto religiosos, devemos compreender que essa santificação é objetiva, mas por enquanto há uma necessidade de humanizar-se. E a humanização é justamente o processo que faz com que a gente verifique a presença da sombra e tenha compaixão para com o outro. Uma fala que traz essa ideia de maneira muito interessante é essa que está em Psicologia do Evangelho, através de Adenauer, né? Adenauer que escreveu. Integrar, que é quando a gente aceita a sombra, integra no nosso contingente da nossa psique, é considerar parte estrutural de si mesma e não ter medo de assumir a condição de espírito em crescimento que ainda carrega imperfeições. É não se exigir espiritualidade sem assumir sua própria humanidade. Antes de espiritualizarmos, temos que nos humanizar. Né? Então, é nesse processo de viver igual para com o outro é que a gente verifica ainda a nossa fragilidade. Existe uma outra passagem do Evangelho que nós falamos assim rapidamente de outros personagens, mas que fala muito sobre isso. E que eu estou assim apaixonada. Eu sou apaixonada por essa... É lindo demais. É quando Jesus é convidado pelo fariseu Simão para ir cear na casa dele. E Jesus está na casa de Simão e no momento que ele está deitado, sentado no triclínio, imagino eu, uma mulher chega por trás dos seus pés e chora abundantemente, lavando os pés de Jesus com as lágrimas, enxugando com os cabelos e ungindo o pé de Jesus com óleo de alabastro, que era caríssimo. E aí as falas da multidão, que refletem a nossa dimensão da sombra coletiva, esse homem não é profeta, essa mulher é pecadora, e ele não sabe que essa mulher é pecadora e deixa que lhe lave os pés? Pergunta o fariseu ao outro. Aí Jesus fala: Simão, e pergunta: Simão, se um credor tem 2 devedores, um deve 50 e outro 500, e eles não têm como pagar,
e ele perdoa os dois. Quem você acha que será mais agradecido, grato ao credor? Aquele, Senhor, que deveu mais, 500. Muito bem. Essa mulher é pecadora. Essa mulher muito pecou. Eu, quando cheguei, você não lavou meus pés, que era uma prática comum no mundo judaico da época. Ao receber uma visita, lavar os pés. Era um sentimento de boas-vindas, era a expressão do bem receber o visitante. Não me beijaste a testa, que também era do hábito hebreu. Não me ungiste. Essa mulher lavou meus pés com as lágrimas, enxugou com seus cabelos e ungiu com óleo. Ela muito pecou, mas também muito amou. Quem foi pouco perdoado foi porque pouco amou. Então é de uma beleza extraordinária. E fala a mulher, e disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Isso está em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Falando o que ali, gente? Como nós estávamos falando atrás sobre Zaqueu e sobre Pedro. Naquele momento, a mulher se apossou da sua sombra. Ela teve consciência plena da sua condição de fragilidade espiritual. Ela se entregou ao Mestre em amor, mas verificando a sua dimensão ainda adoecida, primária. E naquele momento ela abriu portas à presença do divino nela, porque ela trouxe toda a sua energia amorosa no momento em que ela assumiu a própria sombra. Por isso que Jesus fala, o fariseu que quis aparentar o que não era, não é? A bonomia, a educação, a polidez, a retidão, que na realidade não correspondia ao seu mundo íntimo, estava afastado dessa condição de integralidade do homem na sua dimensão psíquica, para que possa verificar sua autorrealização espiritual. Então essa é uma passagem que é extremamente didática em relação à percepção da aceitação da sombra como elemento de transformação. Ou seja, ela verificou a trave que ela tinha no olho, e aí ela possibilitou o encontro com Jesus. Joana, no seu livro Jesus e a Atualidade, tem um capítulo que ela fala justamente sobre a tolerância. E aí ela fala, o problema do pecado pertence a quem pratica, que é a questão do nosso julgamento. Não é? Então, assim, o indivíduo que erra, ele já está em si próprio inserindo um processo de autopunição. Não é? Ele tem uma dificuldade, tem a culpa, ele tem dificuldade de se liberar dessas faltas. E não de forma incomum, cria automatismos de reabilitação espiritual que são verdadeiras enfermidades, processos reparadores que vêm de forma automática, renovando o homem num novo caminho. E o indivíduo que acusa e é julgador quanto mais, se associa a isso de forma, vamos dizer assim, gratuita, porque na realidade ele também é um indivíduo em erro, não é? Ele também é um indivíduo que peca, não é? Então o pecado pertence a quem pratica. Não se está excluindo a necessidade de instituições, profissões que estão relacionadas ao julgamento, do ponto de vista social, que ainda são necessárias e verificáveis no nível de evolução que a gente se encontra. Mas se condena, vamos dizer assim, aspas, o erro, o pecado, mas não o pecador. Porque a dimensão daquele indivíduo pertence a ele. Nós não temos o olhar aprofundado que Jesus tinha naquela época, que conseguia perceber o homem na sua dimensão. Então essa outra imagem aqui, que é a imagem daquele que acusa, que fala muito sobre si próprio, isso acontece muito com os casais, né? O indivíduo projeta no outro aquilo que ainda não conseguiu digerir emocionalmente, traz justamente essa percepção de compaixão para com o outro. Então, nós temos aspectos morais que precisam ser verificados no processo de julgamento. Existe uma mensagem, encontro marcado, que chama a face oculta, onde Emmanuel justamente fala de vários indivíduos em erro, pessoas equivocadas do ponto de vista da relação conjugal, indivíduos relacionados à corrupção, indivíduos relacionados ao vício, à agressividade e à violência. E elenca o passado, a possibilidade de passado dessas pessoas, e que nós não temos ciência. Não tendo ciência, como podemos nós, sem ver a face oculta, julgar? Não sabemos naquele momento o que foi que verdadeiramente fez o indivíduo errar. Não temos esse olhar.
Então é necessário o silêncio, a compreensão que existem causas longínquas e ocultas, que talvez sejam determinantes para aquele comportamento e que talvez nós, numa condição até mais favorável para o crescimento espiritual, tenhamos errado até mais, de forma mais contundente do que aquele que nós estamos julgando de maneira tão contumaz. Então, em Fonte Viva, Emmanuel fala, busquemos o melhor, uma mensagem muito bonita. Ele fala que, muitas vezes, o homem que traz o argueiro num dos olhos, traz igualmente consigo os pés sangrando. Depois de laboriosa jornada na virtude, ele revela as mãos calejadas no trabalho e tem o coração ferido por 1000 golpes da ignorância e da inexperiência. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Quando o Evangelho fala sobre pés sangrando, é justamente para onde nós estamos caminhando. Mãos calejadas é aquilo que nós fomos capazes de construir ao longo da nossa caminhada espiritual. Então, quem somos nós para poder julgar? Busquemos sempre o melhor, a melhor face que se possa verificar naquele irmão que está em queda, porque pode ser um processo que nós enfrentemos mais adiante. Não é? Então, a necessidade de respeito pela caminhada do outro. E Emmanuel chega e continua. É imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. O que é a malícia? A malícia é a projeção. É quando a gente vê a trave, a gente julga e condena. Não é? Então nós estamos falando de nós mesmos, é a nossa malícia, é o nosso proceder. Então que tenhamos um olhar mais empático. Empático, o que é empatia? O outro aspecto moral que a gente precisa ver nesse processo de julgamento, tolerância, cisco e trave. Existe uma historinha muito interessante que é com o Mahatma Gandhi. Conta-se que o Mahatma estava numa reunião e uma mulher chega com o filho. Mahatma, o meu filho, ele come açúcar, come muito açúcar, por favor, diga a ele para não comer açúcar. Açúcar faz mal. E o Mahatma disse, certo, volte daqui a 2 semanas. Muito bem, a mulher achou estranho, mas tá bom, vamos voltar daqui a 2 semanas. Aí ela volta 2 semanas e o Mahatma pergunta ao menino, aconselha ao menino, não coma açúcar. Ela ficou agradecida, mas perplexa. Mas por que você não falou isso há 2 semanas atrás? É porque há 2 semanas atrás eu comia açúcar. Então, o que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Esse tem sido um tema assim, muito estudado na academia, pela psicologia, pela filosofia, pela medicina. Inúmeros estudos indicando que quando o indivíduo se coloca no lugar do outro, não com a mente, não é com a mente, é com o coração, se coloca não só cognitivamente, mas emocionalmente no lugar do outro, ele tem uma dimensão de percepção da dor do outro. Então, a empatia, aqui eu vou usar um conceito espírita, empatia é o contato do nosso coração com o coração de outro ser humano. Isso está no livro de Hamed, né? Psicografado por Francisco Espírito Santo Neto. Então, a empatia é quando nós nos colocamos na mesma posição do outro no âmbito do seu mundo emocional. Então, a gente consegue compreender e aí o julgamento já passa a ter uma certa subjetividade. Nós somos dessa maneira menos contundentes, menos inflexíveis para com o outro. E Hamed continua, que eu acho belíssima essa fala dele. Se não nos permitirmos sentir medo, amor, tristeza ou alegria, não podemos reagir a esses sentimentos diante das pessoas. E podemos até duvidar de que elas os estejam experimentando. Então, não há um processo de tolerância se não nos verificarmos tão frágeis quanto o outro. E esse processo é chamado de empatia, tão estudado atualmente e tão verificado como absolutamente essencial para uma relação saudável entre as pessoas. E existe um outro aspecto que é muito falado agora mais no âmbito da religião, que é a misericórdia. Muito bem. Eu trouxe aqui um slide que fala sobre a lei de Italião. Não é? No livro Consolador, na questão 271, Emmanuel fala: Moisés transmitiu ao mundo a lei definitiva
E aí os espíritos explicam que a lei ela teria 3 aspectos. Que com Moisés se verificava a presença da justiça, que com Jesus a do amor e que com Kardec a verdade. Mas que tanto a justiça quanto a verdade são instrumentos da lei maior que é o amor. Não é? Então, trazendo a indicação de um aspecto muito interessante que se verifica na pergunta seguinte, quando ele pergunta a respeito da lei de Talião. E o que o Espírito responde é que a lei de Talião ainda se verifica no nosso âmbito, apesar de Jesus ter vindo à Terra. Não é? E nós vamos identificar isso, por exemplo, quando Pedro, decepando a orelha de Malcom, que é o soldado do templo que vai prender Jesus no Monte das Oliveiras, decepa, né, a orelha de Malcom. Pedro decepa, desembainha a espada e decepa. E o que é que Jesus fala? Pedro, embainha a tua espada, porque se utilizares da espada, pela espada também serás ferido. O que é isso? Lei de Talião. Então é quando a gente quando nós nos afastamos da lei divina, que é a proposta de amor, então nós conclamamos que a justiça venha ao nosso encontro. Não é? Então a misericórdia, ela ultrapassa isso tudo. Então a lei de Talião, ela só se verifica na nossa vida, nas nossas circunstâncias, quando nós não abrimos o coração ao amor. Porque o amor cobre a multidão de pecados, que é a misericórdia, que é a presença de Jesus em nós. Então há 2000 anos se vem verificando que Jesus está presente em nosso meio. Então é necessário a gente elastecer esses conceitos na amorosidade, no afeto, na aceitação e na compaixão do outro, para que a lei de Talião tenha apenas a sua necessidade diante da nossa dureza. Não é? Então a misericórdia traz um outro aspecto a ser compreendido quando a gente fala do âmbito do julgamento, no âmbito do cisco e da trave, de julgar o outro. Então há necessidade de um comportamento caridoso para com o outro. Não a caridade entendida como elemento dominical. Não é. Não é? É a caridade ser caridoso, no sentido interno. Não é? Claro que quando nós exercitamos a caridade de forma sistemática, a gente está, obviamente, trazendo novos hábitos para o nosso aprendizado evolutivo. Então é necessário a campanha do quilo, é necessário as atividades domingueiras que estão conclamando a gente ao trabalho para com o outro. Mas há uma necessidade de internalizar esse processo. E aí a pergunta 886 do Livro dos Espíritos fala: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas, tudo conclamando ao não julgamento, a percepção de que o outro é o que pode ser e que o seu conteúdo espiritual nós ignoramos, nós não sabemos qual é a história espiritual daquela pessoa, não é? Nós não sabemos a dinâmica que se verificar. E tem a benevolência, a indulgência, a aceitação de ser como o outro é. E mesmo verificando o erro, o perdão. Porque o perdão é curativo para nós. Quando nós perdoamos, nós nos desvinculamos. Quando nós odiamos, nós nos ligamos fortemente. Então é necessário exercitar a possibilidade de perdão. E esses últimos slides, eles vêm trazer uma outra oportunidade onde Jesus exemplifica, não é? O Evangelho. Isso está em João, não é? Que é a mulher adúltera, né? A mulher que é trazida pelos escribas aos fariseus ao meio da praça e que, segundo eles, ela teria sido pega em adultério. Como a lei indicava, ela deveria ser apedrejada. E pergunta a Jesus o que é que ele acha. E Jesus se dobra e começa a escrever na terra, não é? E aí, quando eles insistem, sim, mas o que é que ele responde? Atire a primeira pedra àquele que estivesse em pecado. E aí foram saindo um a um, dos mais velhos aos mais novos, porque Jesus, usando a sua didática, usando a sua psicoterapia divina, ele faz com que o indivíduo reflita sobre si mesmo. Também vocês não erraram? Vocês também não são passíveis de erro? Ou não, de fato, erraram de maneira contundente? Sim. E aí, depois que todos saíram, ele pergunta à mulher, onde
estão os teus acusadores? Eles se foram, Jesus. Muito bem. Jesus disse, nem eu também te condeno, eu não te condeno. Vai-te a partir de agora e não peques mais. Que é justamente a condição de reeducação, de redenção do homem. Não é? Então, assim, o que a lei quer de nós não é nos punir, é nos reeducar. É nos direcionar novamente para o caminho divino. Não é? De percepção das nossas nuances, da nossa origem divina, da nossa centelha divina, e que somos potencialmente espíritos divinos. Essa é a palavra correta. Mas a caminhada, ela é longa, ela é lenta, não é? E exige de nós o exercício do perdão, o exercício da tolerância, o exercício da compreensão, e que possamos sempre ter um olhar de que o nosso cisco ou a nossa trave sempre estão nos conclamando a uma autoanálise, e que possamos ser condescendentes com o outro e verificar sempre a possibilidade do exercício do amor e da aceitação do outro através do perdão. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.